Você já deve ter ouvido falar sobre VUCA. Uma vez, um aluno meu de MBA me perguntou como este contexto se manifesta na prática. Quer saber então quais são essas situações e como você pode fazer para gerenciá-las? O termo VUCA é um acrônimo para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. VUCA é o acrônimo em inglês. Isso significa que o mundo atual ele tem muito mais informações e logo complexidade do que ele tinha há alguns anos. Como isso impacta o dia a dia das empresas? Para mim, a forma mais fácil de traduzir isso é ver o esforço que todas as empresas estão fazendo rumo à transformação digital. E por que isso não é fácil e muitas vezes as pessoas duvidam que as grandes empresas conseguirão, de fato, passar por este processo? Porque trabalhar a transformação digital neste ambiente VUCA significa fazer duas coisas, pelo menos, que competem entre si. Tem uma frase que eu gosto muito e que muitas vezes a gente usa nos trabalhos que a gente realiza, que é: o papel do líder hoje em dia é construir o longo prazo enquanto entrega resultados no curto prazo. Uma vez eu ouvi de um executivo que isso é quase impossível ou uma utopia, porque muitas vezes o acionista ou o dono da empresa está preocupado com o resultado de curto prazo. Eu ouvi esses dias uma frase e eu vou citá-la aqui, mas confesso que eu esqueci a fonte, então já peço desculpas. Se você souber, anota aqui pra gente, que é: os executivos estão mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo. E o que significa esse fim do mundo? Estão mais preocupados em entregar o resultado de cada mês do que de fato garantir que as suas empresas não deixarão de existir. Muitas empresas estão sendo passadas para trás e não estão percebendo, estão resistindo a um processo de transformação que é tão necessário. Faça um teste. Quantos negócios novos a Amazon anunciou nos últimos 6 meses? E se você olhar para a sua empresa, quantos negócios novos ou novas formas de trabalhar, de ver as coisas, a sua empresa anunciou ou fez nos últimos 6 meses? A gente consegue entender assim de uma forma clara que a velocidade do mercado já é outra. Esta é a nova economia. Então não vai dar para a gente escolher ou para a gente achar que é uma utopia fazer duas coisas que são até mesmo concorrentes, como eu falei. Vai ser preciso enxergar o futuro e continuar entregando resultados no presente. Muitas empresas que já estão em operação há muitos anos se acostumaram com o nível de resultados e de entrega e não estão dispostas a fazer um investimento como parte desse resultado que já foi entregue para garantir que elas continuarão existindo no futuro. E aí a gente também faz um paralelo com o horizonte dos mandatos ou mesmo do tempo que cada presidente ou diretor fica na empresa. Se um executivo é colocado numa empresa para ficar 3 a 5 anos, ele não está necessariamente preocupado com a perenidade do negócio, que é como essa empresa vai estar daqui 10 anos. Mas uma coisa que essas pessoas podem não ter se atentado é que em algumas indústrias não vai demorar 10 anos para a empresa deixar de existir. Então me conta, você como executivo, como executiva, quer deixar um legado? Quer deixar uma marca em sua carreira que seja positiva e que de fato tenha encarado essas transformações? Então você vai precisar de muita coragem. Isso porque, quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas precisam de mais autonomia, eu tenho que estar disposto a desapegar e a descentralizar as decisões. O que você pode garantir é que o entendimento do objetivo, da missão de cada área, de cada função, está claro. E aí, o como executar esse objetivo é papel da sua equipe. Uma outra coisa que a gente vê são as grandes empresas indo visitar o que a gente chama de ecossistema de startups, indo trabalhar eventualmente em alguns coworkings, mas se você analisar um pouco a fundo, não passa de um grande modismo. Na essência, no seu dia a dia e na forma de trabalhar, essas pessoas, empresas e executivos pouco mudaram na forma como encaram as coisas e como pedem e cobram suas equipes para entregar resultados. Então aqui o desafio é sempre pensar: se eu já tenho consciência que o mundo já mudou, não é que ele vai mudar, ele já mudou. Se eu tenho a consciência de que a velocidade das empresas é outra, por que então eu estou parado e preso ao que eu fiz sempre?
Será de fato que essa falta de coragem não vai impactar você mesmo? Então a reflexão é essa. Entenda como você está fazendo a gestão da sua área, da sua empresa, do seu negócio, e aí comece a olhar isso tudo que a gente fala do ecossistema das startups, das novas formas de trabalhar, como um assunto um pouco mais sério que precisa de fato vir para o dia a dia da sua empresa, se você de fato quiser sobreviver nessa nova era digital. A transformação digital envolve muita tecnologia, mas ela é uma transformação de pessoas e mindset. Vou deixar aqui para você uma playlist que eu fiz quando eu fui ao Vale do Silício, para você entender um pouco mais do que acontece nessa nova era digital. Aproveite e inscreva-se agora aqui no canal e fique atento e atualizado sobre tudo o que acontece no mundo da gestão.